Como é que foi para você essa questão de empreender, sendo mulher, nos tempos de hoje? Foi difícil para você conseguir abrir esse negócio? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Na verdade, o empreendedorismo feminino, né? Exatamente. O empreendedorismo feminino é como tudo dentro da história é voltado assim para a questão da evolução, né? O empreendedorismo feminino realmente ele veio pela necessidade também da mulher ter o seu campo, ter a sua vez, né? Empreender, ter aquele lugar também dentro do trabalho. Mas não é uma coisa fácil, porque é uma concorrência desleal também. A gente ainda vê assim, a mulher e o homem com o mesmo cargo de chefia e a mulher ganhando menos. Sim. Né, do que o homem. A gente ainda tem essa concorrência que a gente até possa dizer desleal por conta dessa questão. Não se tem essa igualdade ainda, né? Não se tem. Mas no caso, você fala em relação à credibilidade, é isso? E a questão financeira também, sim, né? Sim. A credibilidade, porque sempre pensa, não vamos colocar uma mulher para colocar no cargo de chefia, porque a mulher, ela nunca é só o profissional, porque ela é mãe, né? E a carga é bem maior do que ser pai. Assim pensa, né? Quando se volta para o empreendedorismo, a mulher tem toda a questão de saúde que envolve todo mês. Tem todo um certo preconceito a respeito disso, né? De achar que a mulher só deve trabalhar em certas áreas. E que ela vai faltar muito ao emprego, porque o filho vai adoecer. Porque ela todo mês precisa de ter os seus desconfortos, né? E isso aí é tão verdade que os cursos de psicologia, por exemplo, né? A maioria é mulher, né? E aí quando tem um homem, né? A pessoa já fica... tem esse né? estigma, né? De achar que, tipo assim, tal curso é para tal pessoa. Dentista, tem que ser mulher. Inclusive, na psicopedagogia, a gente tem pouquíssimos homens. Pouco é contado assim aqui na região do Cariri. Mas você acha que é por conta justamente desse preconceito em si ou é porque é a falta de interesse mesmo? Não, eu acredito que seja mais pela questão do trabalho em si, né? Porque a gente atende crianças, agora não, porque a psicopedagogia ela tem um caráter de atendimento que vai da infância até a velhice. Mas quando se começou, só era mais a criança e o adolescente. E agora a gente já está começando a ir para outros âmbitos, mas nós não temos muitos psicopedagogos, né? Aqui na região, os homens não adentraram muito. Eu acredito que porque seja aquela coisa de criança, tá com a criança cuidando, e até a criança também, né? Porque na educação infantil, é raro a gente ver um professor. É algo mais cultural também, né? Essa questão de sempre ter a mulher com um papel. Uma mulher consegue ensinar bem melhor do que o homem. Tem essa questão cultural também, né? Com certeza. Com certeza. Mas o que é que faz um bom psicopedagogo? Ou uma psicopedagoga? Com que ele se destaca. Porque, deixando de lado, assim, a questão do homem ou da mulher, sim, né? Qual é, assim, a referência que você usa para dizer aquele psicopedagogo ali é bom, ele é referência? Quais são os critérios, assim? Eu vou falar, assim, que não só para psicopedagogia, mas para todas as áreas. Você precisa ser o profissional. Primeiro, a questão da ética, que é muito importante em todos os âmbitos, né? Sim. Levar em consideração sempre a ética, né? Em todos os âmbitos. Exatamente. Que é o carro-chefe, você trabalhar com ética e dedicação. Determinação. Se entregar pela causa, né? Exatamente. Sim. Eu acredito que em todas as áreas. Na psicopedagogia, a gente sempre relata muito assim, a questão de que precisa se estudar. Tem que estar sempre estudando, porque é muito rápido a evolução, né? As questões das literaturas, né? Da evidência científica, que está muito assim... E muda muito rápido, realmente é verdade. Muita mudança, mas é isso. Interessante, né? Porque
esse ramo da psicopedagogia, a gente vê muito pouco, né? Sim. Assim, que eu falo em relação... Eu acredito que você começa a conhecer mais quando você realmente precisa entrar, né, naquela situação. É diferente daquela correria que tá no dia a dia, que a gente vê médico, que a gente vê enfermeiro, advogado, né? Mas quando é que a gente precisa de um neuropsicopedagogo ou de um psicopedagogo, já é uma coisa mais restrita, né? Que a gente tem que sair, ir atrás, procurar, né? A nossa atuação, ela tem um vínculo ligado à educação, certo? Então, a gente precisa, sim, trabalhar com a escola. Quem é meu público? São as crianças que estão na escola, porque o nosso trabalho, tanto na psicopedagogia como na neuropsicopedagogia, é trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Então, quem é que está com dificuldade de aprendizagem? São as crianças que estão na escola. Então, esse é meu público. Então, por isso que eu tenho muito, assim, essa raiz ainda da escola, porque eu preciso entender as coisas da educação para poder fazer uma boa aplicação como psicopedagogo. Hoje, o psicopedagogo ele já está sendo bem solicitado. Já tem uma abertura maior. Né? Os médicos... Teve algum fator específico que fez com que teve essa requisição maior para os psicopedagogos? A pandemia, ela trouxe esse resquício da criança ter uma dificuldade maior de aprendizagem. Justamente porque também na época o pessoal era em casa, né? Era. O formato online. Foi um desafio. No caso, você falou o Núcleo Despertare, já tem quanto tempo no mercado, a empresa? 5 anos. 5 anos, então vocês praticamente nasceram na pandemia, né? Exatamente. Então deve ter sido... Pronto, como foi esse... Sobre a questão do empreendedorismo, né? Foi bem nessa época. Foi o maior desafio, eu acredito, que a gente teve, porque quando nós iniciamos, abrimos nossa empresa, com 6 meses a pandemia chegou. E era um formato... Aquele choque, né? E um formato assim, todo mundo, né, tinha que aprender a trabalhar online. E para você trabalhar uma criança com dificuldade de aprendizagem no online é um desafio. Primeiro porque tem crianças que não conseguem, né, ficar muito tempo na tela, como tem crianças que fica tempo demais. É questão de distração também, que dificulta? Porque tem alguns transtornos que traz muito essa questão da distração, da falta de atenção, né, da hiperatividade. Também celular, ou rede social, qualquer meio digital já está mais atrelado à área totalmente nada a ver, né? Tem essa divisão, que a pandemia não juntou as duas, né? Isso. E aí nessa época, foi a época que a gente abriu nossa empresa e a gente começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar, de repente, pandemia. Só que a gente conseguiu atravessar. Nós não fechamos. Nós mudamos o formato, né? Os atendimentos não dava para acontecer, nós começamos a fazer formação. E aí... Também a gente pensou num projeto social, que é a nossa clínica, ela tem uns eixos, né, que é o eixo clínico, que é para trabalhar realmente a parte clínica, temos o eixo social, que é para trabalhar com uma classe social, e temos o eixo formação. E aí nós pensamos, agora qual eixo que a gente vai trabalhar? Que o clínico não vai dar, né? Aí nós juntamos o eixo formação com o eixo social. E pensamos, por que a gente não começa a passar o nosso conhecimento para aquelas pessoas que ou estão terminando após em psicopedagogia ou já terminaram e não tiveram a oportunidade de ir para a clínica
porque não conseguiu assim entender o que é que vai fazer lá. Que também não tinha como também, né? Fazer justamente por conta da pandemia, né? Isso. Tem essa limitação. Aí nós pensamos em fazer o que hoje a gente tem, a Clínica Solidária Despertar, que é uma clínica que faz a formação de psicopedagogos e agora neuropsicopedagogos. A gente faz os estágios com esse pessoal. Ele entra em contato e a gente faz todo o formato juntamente com a família, a criança. Primeiro, lá na pandemia, nós começamos com a parte teórica, porque a gente não podia fazer a parte prática, né? Não tínhamos como fazer a parte prática, e nós passamos a fazer a parte teórica, e foi o tempo assim que começou a pandemia, passando, quando foi para a gente fazer a parte prática, aí a gente já conseguiu ir para a clínica realmente. E hoje a gente assim fica muito satisfeito em a gente não ter fechado nossas portas, porque muitas pessoas, muitas empresas que já estavam no mercado, empresas que já tinham um reconhecimento, né, fecharam, e a gente conseguiu atravessar esse momento. E você nota, Rodrigo, que apesar da pandemia, elas tiveram essa estratégia, né? Você teve essa estratégia de continuar o trabalho de forma online, que foi essa formação, né? Que foi tipo prestar um auxílio para quem estava querendo entrar na área nessa época. E foi uma época realmente que tava todo mundo em casa, tava todo mundo, eu acho que uma certa depressão, né? Sim. Querendo sair ou buscar alguma coisa que realmente saísse daquele mundo. Movimento, né? Então você tá preso num lugar. Então funcionava de forma online, vocês se reuniam, escolhiam o dia da semana e faziam aquela formação. Era assim. Né? Era assim. Quando ela falando aí, Rodrigo, e eu lembrando das outras empresas, que muita empresa fechou nessa época aí, né? E aí, o Despertar, ele nasce na pandemia. E aí eu lembrei de a gente que é juazeirense, aqui da massa ela falou juazeirense da Gema, né? Como a gente gosta de falar aqui. E aí eu lembrei do Padre Cícero, né? Que o Padre Cícero tem essa visão de sempre enfrentar empreendedor, né? Isso, exatamente, a visão bem empreendedora. É tanto que Juazeiro cresceu, cresceu. A estátua do Padre Cícero, ela não tem a sua posição da estátua, ela não é em vão, porque ela foi feita naquela estrutura ali, naquela posição, porque ele dizia que dali ele iria ver o Juazeiro crescendo. Interessante. E aí você nota realmente que a cidade de Juazeiro, ela é vista bem estratégica. Através, interessante. E atrás da estátua, né, você vê que não tem, é mais vegetação, né? E o que é interessante que nessa época, nós participamos de uma live. É a primeira live que eu fiz na vida, e aí foi falando sobre o empreendedorismo também. Aí uma psicopedagoga lá de Minas Gerais, a gente fez o convite para fazer essa live. E quando eu fui fazer essa live, por ela não ser daqui da cidade, eu comprei um Padre Cícero e coloquei lá no cantinho, né, da mesa, né? E as pessoas ficavam assim perguntando por que estava lá o Padre Cícero, porque eu comecei falando sobre o empreendedorismo, justamente mostrando a figura do Padre Cícero, porque ela não conhecia, e eu fui falar para ela como o Padre Cícero era empreendedor, que a gente tinha aqui na cidade uma romaria chamada a Romaria das Candeias. E eu fui falando para ela que na época do Padre Cícero, ele veio uma pessoa falar com ele e disse que não estava vendendo os candelabros, né, para procissão, não estava tendo saída. Aí ele disse, faça bastante, faça muito. Aí o rapaz fez muitos mesmo, né, aí disse, pronto, agora vamos pular a procissão da Nossa Senhora das Candeias. Aí todo mundo comprou os candeeirinhos, né, para ir para a procissão. Foi daí que surgiu a procissão, né? Isso. Massa.
Aí você vê a questão do empreendedorismo. Isso, né? E depois desse momento, nós batizamos o Padre Cis como nosso padrinho da Clínica Solidária. Nossa, legal. E hoje ele faz parte da nossa empresa, né? A gente tem ele lá conosco, para onde quer que nós iremos, ele vai. Ele vai com ele vai conosco. Junto com vocês mesmo. Isso. Mostrando a isso. história da cidade em si. Uhum. O cigarro de porta E hoje a gente tem assim tem um apreço, um apreço muito grande em ter ele lá conosco. Além de ser uma figura religiosa muito forte aqui, né, na região e no mundo mesmo, foi um grande visionário, foi um grande político também, né? E é bem interessante a influência para muita gente aqui no ramo empreendedorismo, na região do Cariri e no Juazeiro mesmo, né?